Os direitos fundamentais são históricos e foram sendo alcançados pela humanidade ao longo dos anos. Na sua evolução, há 3 dimensões: o constitucionalismo liberal, o social e o solidário ou fraterno. No fórum de hoje, o foco é o constitucionalismo social. E para discutir o tema, recebemos João Trindade, professor de Direito Constitucional, e o promotor de Justiça, Luciano Ávila, também professor de Direito Constitucional. Agora, antes de iniciarmos a entrevista, vamos ouvir o que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, disse sobre o assunto durante o Congresso Brasileiro de Direito, realizado na Bahia. Houve um tempo em que a evolução democrática se reduzia, se limitava a essa inclusão dos indivíduos e cidadãos do ponto de vista da liberdade, da defesa de sua autonomia de vontade. Isso se revelou com o tempo necessário, porém insuficiente. Foi preciso avançar para o que se vê a denominar constitucionalismo social. Bom, vamos começar o programa. Pela proximidade, posso começar com o doutor Luciano? À vontade. É possível se definir constitucionalismo social assim, em poucas palavras? O objetivo, em suma, do constitucionalismo social é a própria justiça social. A ideia de que as relações são desiguais entre os indivíduos e, portanto, a justiça tem esse papel de contribuir para reduzir as desigualdades sociais. O que fica muito claro na nossa própria Constituição de 88 como um dos objetivos fundamentais da República. O Estado efetivamente tem esse papel de construir uma sociedade justa, solidária, erradicando a pobreza e reduzindo as desigualdades sociais. Para datar a chegada do constitucionalismo social, nós pegamos então a Constituição de 88, teve algum outro marco que foi fundamental para a chegada? Sim, uma forma mais forte no Brasil. Exato. A ideia do constitucionalismo social, ela se apresenta no contexto histórico brasileiro por influência justamente da Constituição Mexicana de 1917 e também da Constituição de Weimar de 1919. E ela aparece de uma forma muito clara na Constituição Brasileira de 1934, sob forte influência desses 2 marcos constitucionais referidos. Então, a primeira Constituição brasileira a efetivamente consagrar um catálogo de direitos sociais é a Constituição de 34. De lá para cá, esse catálogo de direitos sociais ele veio sendo aperfeiçoado até chegarmos na atual Constituição de 88, que foi a primeira também, a Constituição de 88, que consagrou um título específico para os direitos fundamentais. Portanto, o que nós temos hoje em termos de discussão é o caráter de fundamentalidade ou não desses direitos sociais. Ainda existe uma certa divergência entre os estudiosos do direito constitucional acerca da própria fundamentalidade dos direitos sociais. Mas hoje prevalece amplamente o entendimento doutrinário de que esses direitos também são considerados direitos fundamentais e não apenas os direitos e garantias individuais. Em que países ele aparece de uma forma mais interessante, doutor João? O constitucionalismo social está muito influenciado por 2 revoluções. A Revolução Industrial, que gerou um quadro de grave exploração do homem pelo homem e que terminou chegando a um ponto tal em que não se podia mais compactuar com aquela situação, como se dizia de maneira um tanto quanto jocosa, isso é trazido pelo professor Paulo Bonavides, se dizia que ricos e pobres eram iguais perante a lei. O rico era igual para morar na mansão e o pobre era igual para morrer debaixo da ponte. Então se percebeu que não dava para tratar igualmente pessoas que, na verdade, partiam de condições desiguais. E aí surge essa ideia de tentar dar condições mínimas de saúde, educação, previdência, garantias trabalhistas para se evitar essa grave exploração do homem pelo homem. Por outro lado, é inegável que as revoluções socialistas, principalmente a Revolução Russa de 1917, elas terminaram por impor aos países de matriz capitalista que se garantissem determinados direitos sociais, direitos das classes menos favorecidas, sob pena de tudo degringolar e haver o risco grande de uma revolução socialista generalizada. Então, acho que essas 2 revoluções, a primeira Revolução Industrial e a Revolução Socialista Russa de 17, foram o grande estopim para a predominância da ideia de social-democracia, a terceira via entre o Estado liberal capitalista e o Estado socialista puro, um capitalismo social, um capitalismo que, sem abdicar de
preceitos, de princípios como livre iniciativa, propriedade privada e liberdades clássicas, ele venha também a garantir direitos sociais mínimos, direitos das classes menos favorecidas. O que o ministro falou é perfeito, quer dizer, as questões, a garantia de direitos sociais, ela vem a surgir num momento em que se assegura em que se percebe que as garantias liberais individuais, elas eram necessárias, mas não eram suficientes. Esses direitos sociais chegariam a ter um status de direitos fundamentais? A grande discussão hoje perante o meio acadêmico e o meio jurídico é saber até que medida um direito social pode ser deduzido perante o Poder Judiciário, através de uma ação judicial, diretamente. O Judiciário pode conferir aplicabilidade imediata a um direito social diretamente, sem a regulamentação legislativa, ou até que ponto essa atividade de regulamentação dos direitos sociais ela é condicionada à interposição legislativa, se ela depende efetivamente de uma ação do legislador infraconstitucional brasileiro, que tem se mostrado nos últimos 24 anos, desde a promulgação da Constituição de 88, tem se mostrado, de certa forma, desidioso na regulamentação de diversos direitos sociais contemplados pela nossa Constituição, sobretudo em áreas como saúde, educação e segurança pública. Nós temos percebido a realidade social brasileira que é catastrófica em alguns aspectos. E aí, decorrente dessa omissão do legislador, nós temos proporcionalmente um ativismo do Supremo Tribunal Federal na perspectiva de suprir esse quadro nefasto de omissão que persiste anos a fio. Evidentemente que essa atuação do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em julgamentos recentes de mandado, de injunção e, eventualmente, até em ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, tem despertado uma certa postura de reação do Legislativo. Mas, na verdade, não há razão para que o Legislativo não se conforme com esse tipo de decisão do STF, porque ele não vem cumprindo a contento as suas atribuições e competências constitucionais ao longo desses últimos anos, o que desperta no Supremo Tribunal Federal o seu papel de guardião fundamental da efetividade da força normativa da Constituição. Veja-se que o Legislativo tem se demitido de muitas de suas competências constitucionais, forçando o Supremo Tribunal Federal, no seu papel legítimo de guardião do texto constitucional, a implementar ou a determinar que o Legislativo e o próprio Poder Executivo implementem determinadas políticas públicas no campo social. A grande discussão, portanto, do momento é até que ponto é legítimo ao Supremo Tribunal Federal, até que ponto é legítimo ao Poder Judiciário se imiscuir na apreciação dessas políticas públicas. Até que ponto o Judiciário não deve passar disso, porque está extrapolando um campo discricionário do legislador e do administrador. Encontrar esse ponto de equilíbrio me parece que é o grande papel do nosso constitucionalismo moderno, é encontrar esse ponto de equilíbrio entre o ativismo judicial e o campo de discricionariedade legislativa e administrativa pura. Na verdade, o que se verifica é que, quando se fala em controle judicial de políticas públicas, na verdade, a discussão não é sobre controle de políticas públicas, mas o controle das omissões de políticas públicas existentes no nosso país. E o papel do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário em geral, ele se revela fundamental na concretização desses direitos fundamentais de caráter social. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta. O Fórum de hoje discute sobre constitucionalidade social. Vamos saber dos nossos convidados quais são os conceitos de democracia e justiça e como o Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, implementa esses conceitos fundamentados na Constituição Federal. Mas vamos ouvir também mais um trecho da fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito. É preciso combater os fatores de desigualdade para que a igualdade se afirme. É igualzinho à justiça. Se os senhores pensarem bem, a Constituição fala no preâmbulo de justiça. Não é justiça para o Poder Judiciário,
Não é justiça atividade judiciária, não é justiça jurisdição, portanto. É justiça como valor objetivo, ao lado do desenvolvimento, do bem-estar, da segurança, da liberdade, da igualdade. Mas a gente sabe como proclamar a igualdade, realmente pelo combate às desigualdades. A gente sabe como assegurar um estado de liberdade concreto a alguém, como proporcionar bem-estar material a alguém. Tudo isso é fácil. Quando é que alguém se sente economicamente, fisicamente seguro? Mas o que é a justiça? Como realizar a justiça? Doutor João Trindade, dentro do seu vasto domínio sobre o tema, eu vou lhe fazer uma pergunta que poderia ser respondida talvez em 2, 3 minutos ou em algumas horas. Eu vou pedir que o senhor fique mais próximo dos minutos. O que é a justiça, aproveitando essa deixa do ministro? O senhor pode definir para a gente? É sempre uma tarefa muito árdua. Obrigado pela referência. Mas, olha, a justiça, dentro desse parâmetro que o ministro Aires Brito tocou, do constitucionalismo social, a justiça ela pode ser encarada sob diversos pontos de vista. A justiça ela pode ser encarada também como tradicionalmente se definia, como dar a cada um o que é seu, como a arte do bom e de tratar as pessoas igualmente, mas o próprio professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que estava também no Congresso lá em Salvador, ele, no seu livro Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, ele nos ensina que essas fórmulas têm um quê de vazio. Dar a cada um o que é seu, sim, mas como chegar a isso? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais? Sim, tudo bem, mas quem são os iguais e quem são os desiguais? E qual é o tratamento que pode, então, ser dado? Eu gosto muito da definição de justiça que é trazida por Rudolf von Jhering. A justiça, ela é a arte de você sopesar, e essa palavra arte tem uma carga muito grande, quer dizer, é um trabalho menos racional, às vezes, e mais do artesão do direito, de analisar quem tem, qual o valor que prevalece. Então, a justiça pode ser, então, nesse sentido muito amplo, definida como a arte, a técnica, o valor fundamental de você sopesar os valores que estão em jogo numa determinada situação e dizer naquela determinada situação qual deles é o mais adequado, quer dizer, buscar sempre fazer o melhor utilizando-se da ferramenta que é o direito. O direito nada mais é do que, numa visão finalista, um instrumento para se chegar à justiça. E como dizia um autor paraibano, José Flósculo da Nóbrega, a justiça é como a estrela polar. Nós devemos sempre nos guiar visando a atingi-la, embora na prática seja sempre impossível chegar até a ela. Nessa visão de um constitucionalismo social, a ideia de justiça, ela deixa de ser uma ideia de apenas tratar igualmente os iguais, de uma igualdade formal, uma igualdade perante a lei, de garantir a liberdade para as pessoas, e a justiça passa a ser também garantir condições mínimas de existência. E nesse sentido, a justiça ela passa a ter uma fundamentalidade ainda maior como objetivo a ser alcançado pelo direito, no sentido de que o direito não pode ficar cego aos efeitos práticos que produz. Não adianta a gente garantir liberdade contratual, liberdade de contratar, e com isso terminar aceitando resultados desastrosos. Por exemplo, a Suprema Corte Americana, no caso Lochner, julgado no começo do século XX, chegou a dizer que era inconstitucional uma lei que proibia os padeiros de trabalharem mais do que 12 horas, porque dizia que isso violava a liberdade das duas partes de contratarem. Quer dizer, que liberdade é essa? A liberdade de você corroborar alguém ser explorado e trabalhar mais do que 16 horas seguidas? Então, nesse sentido, a justiça ela nasce como o valor cardeal do direito num constitucionalismo social. Uma busca eterna do direito de garantir condições mínimas para que as pessoas possam coexistir. Doutor Luciano, o Estado democrático está previsto na Constituição, artigo 1º. O senhor poderia passar para a gente também a democracia na prática? Tarefa árdua. Mais uma. A definição de democracia na prática. Para a gente compreender a democracia na prática, primeiro nós temos que entendê-la na teoria. Bem, a democracia
desde os gregos, ela vem sendo trabalhada como a ideia do governo do povo, pelo povo e para o povo. Chegamos aos dias atuais com a ideia de que a democracia não é apenas o governo da maioria. Temos visto na prática diversas ações em defesa dos direitos das minorias. Alguns autores trabalham com a ideia de que mesmo nas democracias as minorias devem ser preservadas. E vemos isso através de diversas ações afirmativas recentemente julgadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a exemplo da discussão que envolveu as cotas raciais nas universidades públicas. De qualquer forma, a proteção dos direitos das minorias contra a vontade das maiorias é uma característica presente na nossa Constituição Federal e também chama a atenção nessa discussão em torno da democracia, governo do povo, pelo povo e para o povo, a questão que envolve a representatividade do povo pelos parlamentares eleitos. Nós estamos chegando a um ponto de amadurecimento da nossa democracia que nos exige uma reflexão em torno de quais são efetivamente os ideais representativos dos parlamentares que são eleitos pelo povo. Temos visto na prática a consolidação da ideia de Bruce Ackerman, que é um grande jurista norte-americano, em sua obra Nós, o Povo Soberano, ele sustenta que, na prática, o que temos visto são representantes do povo que, na verdade, não representam o povo, representam a si próprios e aos seus próprios interesses particulares. O povo é representado por si mesmo. E se o povo quer alterações substanciais na Constituição e na legislação, na maioria das vezes ele tem que agir por conta própria. Ele tem que efetivamente sair às ruas através de mobilizações populares, de que temos exemplo recente no Brasil com o encaminhamento do projeto de lei dos ficha limpa através de iniciativa popular. Então, essa discussão de democracia modernamente, ela está muito ligada à ideia de representatividade. Quem efetivamente representa os interesses do povo? O povo por si mesmo, através desse processo de mobilização popular, ou os seus representantes. É evidente que o ideal dentro de uma democracia e de uma civilização é que os representantes eleitos diretamente pelo voto popular possam representá-los nos seus mais variados interesses, nas suas mais variadas ideias, no seu pluralismo ideológico. Mas o que temos verificado na prática não é bem isso, né? Então, estamos num momento crucial da nossa democracia, mas como diria o ministro Marco Aurélio, por pior que seja a democracia, ainda não encontramos nenhum mecanismo de governo melhor, né? Então, temos que efetivamente lutar para que essa ideia de democracia possa ser efetivada na prática, tal como na teoria. E eu entendo que esse é o grande paradoxo da democracia atual. Quer dizer, se por um lado a gente tem que ter, isso tem tudo a ver com o constitucionalismo social, se a gente tem que ter parâmetros mínimos, ou melhor, condições mínimas para o real exercício da democracia, como educação, saúde, a gente não dá para imaginar que alguém vai ter voto consciente se essa pessoa está passando fome. Sim. Por outro lado, a gente também não pode esperar primeiro implementar políticas públicas que deem educação e saúde para só depois dar democracia. Quer dizer, Habermas, ele fala que a gente não pode ter essa visão paternalista de que o Estado primeiro tem que me educar para que eu então possa saber como é que eu vou votar, que é uma crítica que se faz um pouco à lei da ficha limpa, quer dizer, é como uma tutela do povo. O povo não sabe votar, a gente tem que dizer a ele em quem é que ele pode votar. E a gente chega nesse paradoxo que o doutor Luciano muito bem citou, quer dizer, se por um lado a gente tem que ter condições mínimas, por outro lado, só se vai aprender a amadurecer a democracia por meio de mais democracia. Então, não tem como fugir disso. Bom, doutor João, durante essa palestra que o ministro Aires Brito proferiu nesse encontro na Bahia, ele falou sobre a evolução do Estado democrático e o princípio da igualdade, se referindo ao constitucionalismo social. Eu gostaria de buscar mais algumas palavras do ministro. O mundo ocidental criou, evoluiu, deu um salto quântico para alcançar a dimensão do direito fraternal, que os italianos chamam de altruístico. Eu tenho chamado de direito de constitucionalismo fraternal.
Por quê? Porque a Constituição fala de fraternidade no capítulo, no seu preâmbulo, dizendo que aqueles 6 direitos fundamentais, liberdade, igualdade, desenvolvimento, bem-estar, segurança e justiça, são valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. O senhor poderia explicar para a gente essa sociedade plural e fraterna? Essa é a grande tendência atualmente nas democracias do mundo inteiro. Habermas, ele cita 3 fases pelas quais o conceito de Estado de Direito passou. Num primeiro momento, o Estado de Direito era encarado como o Estado legal, a submissão do poder do Estado à lei e à própria Constituição. E isso é o conhecido Estado liberal de direito, quer dizer, influenciado pelas ideias do liberalismo, não só o liberalismo econômico, mas principalmente o liberalismo político, que é o regime que valoriza as liberdades como os valores fundamentais. E dessa forma, o principal objetivo do Estado de Direito é evitar o abuso de poder do Estado. E nascem aí, então, os direitos de primeira geração. Num segundo estágio, se tem o Estado social de direito, no sentido de que não basta o Estado respeitar a lei, respeitar a Constituição e se omitir de perseguir o cidadão, se omitir de desrespeitar a liberdade. É preciso que o Estado intervenha na economia, dando condições mínimas para que possa haver respeito à própria dignidade da pessoa humana. Esse Estado social, ele é muito bem representado, o Estado social de direito, pela Lei Fundamental de Bonn, que equivale à Constituição alemã, que é de 49 e que fala, no artigo 1º, do Estado social de direito, o Estado interventor, o Estado que intervém na economia para dar bem-estar ao cidadão, que é uma ideia mais da social-democracia. E hoje a gente já vive o que seria uma terceira fase do Estado de Direito, que é o Estado democrático de direito. Quer dizer, Estado democrático de direito não é só Estado de Direito mais democracia, não. Estado de Direito é uma terceira fase do conceito de Estado de Direito, em que o próprio poder do Estado, o próprio poder político se reconhece como não sendo mais suficiente. É preciso que o governo dialogue com a sociedade e que o governo, sem abdicar dos direitos fundamentais de primeira e de segunda geração, como os direitos sociais de segunda geração, se buscam também direitos de solidariedade ou de fraternidade, como o ministro Aires Brito muito bem explicou, no sentido de que existe a noção de que o Estado deve dialogar com a sociedade para que a sociedade civil possa, então, livremente, como o doutor Luciano falou, indo às ruas, manifestando a sua vontade, para que sociedade e Estado possam se pluralizar. Quer dizer, agora a responsabilidade de construir uma nova democracia não é só do Estado, não é só do indivíduo, é da sociedade civil. Essa busca pelo pluralismo político, que está inserida na própria Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 5º, como um dos fundamentos da nossa República, o pluralismo político, que é definido pelo professor José Afonso da Silva como o fato de que todas as opiniões políticas podem ser publicamente sustentadas e que nenhum grupo hoje na sociedade tem condições de governá-la sozinho. Todo grupo social tem que governar por intermédio de uma negociação constante, tudo isso leva ao pluralismo. A ideia de que não há valores absolutos, ninguém tem a resposta certa para os problemas da sociedade, as respostas devem ser buscadas num procedimento de debate, num procedimento de pluralisticamente você encontrar determinadas respostas para problemas concretos, sempre ouvindo a sociedade. É nesse sentido que o Estado de Direito hoje é entendido como o Estado democrático de direito. O Estado se abrindo para a sociedade civil para que se possa estabelecer um diálogo, e isso gera amadurecimento institucional, e isso gera também um fortalecimento da autonomia do cidadão, não só como indivíduo, como era no liberalismo, não só como membro de uma classe social, como era no Estado social, mas como membro da sociedade civil. Esse é o paradigma do Estado democrático de direito. Feito. Bom, o programa termina aqui. Gostaria de agradecer imensamente aos dois pela participação, o Dr. João Trindade, advogado constitucionalista, e o promotor de justiça Luciano Ávila, também professor de Direito Constitucional. E você que nos acompanha, pode enviar sugestões para o programa. O endereço eletrônico é fórum@stf.jus.br.
Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum. Até lá!